Aleluia! Que amor é esse? Que amor é esse? O amor de Deus, ele vai se evidenciando dia após dia em nossas vidas. Ele vai se revelando mediante o nosso comportamento. O amor de Deus, ele não tem variação. Deus é permanente. O amor dele inundou seu coração. O amor dele transformou a sua vida. E a cada dia, a cada manhã, ele se renova. Suas misericórdias se renovam em sua vida. E Deus é maravilhoso. Aprove a Deus que já vai completar agora, dia 1º de setembro, 22 anos que Jesus me resgatou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. E Deus usa pessoas. Deus, assim como Deus está usando a juventude, as crianças dessa igreja, porque quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra, porque Ele vela por sua palavra para cumprir. Eu gostaria de convidar aqui Rondinelli Castelo. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Rondinelli Castelo é meu pai na fé. Há quase 22 anos atrás, Deus usou a vida do Rondinelli para alcançar a minha vida. E quando Rondinelli impôs as mãos sobre a minha vida e em nome de Jesus orou, e que eu fiz a confissão de fé, eu fui libertado assim, instantaneamente. Eu que estava aprisionado no crack, na cocaína, na prostituição, Deus me resgatou naquele momento. Mas faltava um passo seguinte. Deus já tinha preparado o coração do Rondinelli para me discipular, para cuidar, para evidenciar que amor é esse na prática, no dia a dia. Fui passar 3 meses no apartamento dele, passei 2 anos e meio. E hoje eu quero que você coloque a sua mão direita para cá para nós orarmos pelo homem de Deus, porque eu creio que Deus tem colocado uma palavra no seu coração e Ele vai trazer sobre a sua igreja. Pai querido, Pai amado, Tu que és bondoso, Tu que és misericordioso, eis aqui, Senhor, o Teu filho, Rondinelli Castelo, usa-o de conformidade com a Tua vontade soberana, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, e a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Amém? Amém. Pessoal, alguns avisos antes de ministrar aqui. Primeiro, não reparem no óculos, é emprestado da minha esposa, tá? Sem ele, eu não leio, então vai ser emprestado aqui. O outro é que quem cochilar, eu vou chamar pelo nome, tá? Vamos lá. O pastor Ronaldo me convidou a ministrar nesse dia sobre esse tema tão poderoso, né? Que é o amor de Deus. E não tinha como ser diferente, não tinha como eu não aceitar o convite a falar de algo que a gente vive todos os dias, que é viver de fato esse amor, essa graça e essa misericórdia da hora que a gente acorda, a hora que a gente deita no final do dia. Então falar do amor de Deus é sempre algo muito bom. E melhor do que falar é a gente poder ter a oportunidade de viver esse amor, amém? Como é o nome do tema do congresso? Que amor é esse?
Que amor é esse? É o que a gente vai tentar entender um pouquinho daquilo que Deus ministrou nesses dias. Não vou mentir para vocês, até o último momento ali sentado eu digo: Senhor, arrebata a igreja, agora todo mundo sobe, está resolvido o problema. Mas não, a gente vai ter um pouco mais de tempo. Eu espero que nessas 6 horas que o pastor me deu para pregar, eu possa passar tudo que Deus colocou no meu coração, amém? Queridos, o texto base da palavra de Deus que retrata a profundidade desse amor encontra-se em João 3,16. Acredito eu ser o texto mais conhecido da Bíblia, né? É o texto áureo que retrata a profundidade desse amor. João 3,16 diz, vamos repetir junto comigo? Porque Deus... Amém, amém, amém. Gente, o que é que Deus deu para provar o seu amor que fala aqui no texto? Deus deu o quê? Seu filho. Tem alguém aqui pai e mãe? Tem aqui alguém pai e mãe? Para nós, como pai e mãe, é fácil, com certeza, abrir mão da própria vida, né? Da sua vida como pai e como mãe, por um filho, sim ou não? Quantas pessoas teriam a mesma coragem de fazer por alguém que não seja filho? A mais, por pessoas que lhe fez o mal, ou que vivem uma vida má. Alguém teria a mesma coragem, sim ou não? Difícil, né? É fácil fazer quando a gente ama, quando é nosso. E Jesus fez exatamente o contrário, e a gente vai entender um pouquinho. Quem já se questionou alguma vez sobre o amor de Deus para consigo? Quem aqui já teve aquela crise existencial, aquele momento de dúvida profunda e se perguntou: Deus realmente me ama? Alguém já passou por isso, sim ou não? Eu já vivi nesses 25 anos de vida cristã inúmeros momentos parecidos, inúmeros momentos semelhantes a esse, onde eu parava e a vontade de desistir era muito grande, e eu perguntava: realmente Deus me ama? Realmente Deus, Ele ainda tem algo para a minha vida? E isso é um questionamento que hoje ele faz parte da vida de muitos cristãos. Mais de uma vez surgiu um impasse na declaração do amor de Deus e os sentimentos dos homens. No livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor. O povo de Israel fez a seguinte pergunta em cima da manifestação do amor de Deus, quando Deus diz: eu vos tenho amado. O povo de Israel perguntou: em que tem nos amado? Em que o Senhor tem nos amado? Afinal, eles vinham de 70 anos de cativeiro no Egito. O povo passou 70 anos preso, cativo no Egito, e deixou para trás uma Jerusalém totalmente destruída, seus muros e suas muralhas caídas, despedaçadas, e as pedras espalhadas pelos ribeiros de Sidrom. E Deus ainda declara, mesmo assim, Deus ainda declara: eu vos tenho amado. Deus não está falando que Ele vai amar. Deus não está se referindo que um dia vai amar. Ele tem afirmado: eu vos tenho
amado. O tempo inteiro eu tenho amado vocês. E mesmo assim, as pessoas não sentiam esse amor. O parâmetro pela qual as pessoas avaliam serem amadas é totalmente diferente do parâmetro que Deus usa para medir o seu amor. Como avaliamos esse amor? Como é que eu posso de fato sentir amado por Deus? Pela minha conta bancária? Pela minha saúde? É baseado em quê que eu consigo avaliar de fato esse amor? Mateus 8, 18 a 20. A palavra de Deus usa um exemplo quando um candidato a discípulo se aproximou de Jesus e disse: Senhor, te seguirei onde quer que andares. Onde você for, eu quero estar contigo. E Jesus disse: querido, deixa eu te falar um pouquinho qual é a regra do negócio. As raposas têm covis. As aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Ainda está interessado? E o candidato a discípulo desapareceu. Então o que temos e o que poderíamos ter e o que somos não é parâmetro para medir o amor de Deus para conosco. Amém? Deus diz que tem nos amado, Deus diz que tem amado você. Independente das coisas que temos, independente das coisas que vivemos, Deus tem nos amado. Nós poderíamos, como povo de Israel, perguntar: Senhor, o que tem nos amado? Como tem demonstrado esse amor? E Ele pode responder: porque eu dei meu filho para morrer por você. Eu dei o meu filho para morrer no teu lugar, Eudênia. Eu dei o meu filho para sofrer as tuas dores, Pedro. Eu dei o meu filho por causa do sofrimento que ele teve que passar no teu lugar. O que era para você sofrer, meu filho sofreu no teu lugar. Às vezes dizemos que Jesus morreu por mim na cruz. Quantas vezes a gente já falou isso? Eu tenho esse entendimento, Jesus morreu de fato na cruz por mim. Quem já falou isso para alguém alguma vez? E quem acredita de fato nisso? Que Jesus morreu na cruz por mim. Mas nós não temos a dimensão, a profundidade do que na realidade representa esse amor, esse sacrifício por mim e por você. Nos últimos dias do ministério de Jesus, era um feriadão em Israel. Israel estava lotada, porque naquele ano coincidia o período da Páscoa, que já era um período do ano que dava muita gente, muitas pessoas se reuniam para comemorar a Páscoa em Jerusalém. E naquele mesmo período coincidiu não só ser a Páscoa, mas também ser o Shabat, um outro evento que por si só juntava e acumulava muita gente. Para quem tinha pessoas, parentes em Jerusalém, era fácil arrumar um lugar onde ficar para poder participar da festa, ter uma pousada, um canto para repousar. Mas a maioria das pessoas, elas ficavam nas proximidades de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar estratégico, porque lá tinha sombras, tinha algumas grutas, e as pessoas podiam descansar. E estrategicamente, o Monte das Oliveiras estava próximo à cidade de Jerusalém, onde no sábado
era o percurso permitido para se movimentar naquela época, para andar naquela época, sendo um sábado de aproximadamente 800 metros. Então muitas pessoas ficavam no Monte das Oliveiras. Naquele período de festa, o povo corria em cima da hora, para variar, para comprar o material que seria consumido na Páscoa, na festa, nas comemorações, e todo mundo juntando, correndo, comprando o sacrifício, muitas vezes o cordeiro, comprando ervas amargas, comprando o pão para participar da ceia daquele momento. Gente, Jesus era judeu. Jesus foi circuncisado ao 8º dia, apresentado no 40º dia. Jesus, com certeza, fez parte dos talmidins, onde era ensinado e frequentava as sinagogas. Jesus era judeu e ele comemorava a Páscoa. Jesus era um judeu raiz. Jesus envia Pedro, chama Pedro e diz: olha, vai à cidade, presta atenção num homem. Esse homem vai estar transportando um cântaro de água, até porque naquela época quem transportava a água, os cântaros, eram as mulheres. E ele disse: segue esse homem, vê a casa que ele está. Chegando lá, você chega para ele e diz: olha, o mestre pediu para perguntar se estava tudo pronto para a Páscoa. E ele vai te conduzir a um lugar onde vai estar tudo pronto, tudo arrumado, tudo certinho para a nossa comemoração mais tarde. Chegando lá, Jesus se preparava para, acredito eu, que um dos momentos mais terríveis do seu ministério, né? Ali ele já tinha um entendimento do que o esperava. E quando ele chega lá no local, ele vê os discípulos conversando, confabulando baixinho, e ele tenta perceber o que é que se tratava, o que é que eles conversavam, e para surpresa de Jesus, eles falavam sobre quem era o mais importante no reino. Quem seria o mais importante no reino? Eles estavam conversando, confabulando sobre o ministério. Quem seria o maior no ministério? Quem seria aquele que estaria à frente do plano do ministério de Jesus? E Jesus olha e diz: deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Manda buscar um local com água, e ele diz que iria lavar os pés dos seus discípulos. Deixa eu passar uma informação para vocês. Naquela época, existia um escravo separado somente para isso. Era um escravo que era o menor de todos na importância. Era um escravo reles, sem nenhum valor. E esse escravo era o que era determinado, que era separado somente para lavar os pés dos seus senhores. E Jesus diz aos apóstolos que iriam lavar os seus pés, e Pedro naquele momento dá um pulo e diz: agora eu vou botar para quebrar. Eu vou dar uma aula de doutrinação aqui para Jesus, e diz: Senhor, não lavará os meus pés. E Jesus olha para Pedro e disse: sem problema, Pedro, se eu não puder lavar os teus pés, não terás parte
comigo. E Pedro vai de um extremo ao outro e diz: não, Senhor, não só os meus pés, mas tu lavarás a minha cabeça, o meu corpo. E Jesus olha e disse: Pedro, errou de novo. Errou de novo, Pedro. Aquele que já foi lavado não precisa tomar banho de novo, mas sim lavar os pés. Na nossa caminhada, acredito, todos nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas no decorrer da nossa caminhada cristã, no decorrer da nossa vida cristã, muitas vezes sujamos os nossos pés com mentiras, com pensamentos impuros, com iras, facções, brigas, rancor, ódio, inveja. E precisamos sim lavar os nossos pés. Jesus começa a celebração da ceia com os seus apóstolos e ele diz: desejei ardentemente ceiar com vocês hoje à noite. Meu coração esperava por demais para compartilhar com vocês essa noite. Quanta vontade de ceiar com vocês. Com quem era que Jesus estava querendo ceiar, gente? Com Pedro, aquele que na mesma noite o negaria por 3 vezes. Com Judas Iscariotes, aquele que já teria vendido e trocado por 30 moedas a preço de um escravo vil. Por Bartolomeu, por Tiago, por Mateus. Pessoas que, se fôssemos pensar, acharíamos que de alguma forma, Jesus errou nas suas escolhas. Jesus conhecia cada um deles. Eles foram escolhidos de propósito. Aquela formação apostólica é a cara da nossa igreja dos dias de hoje. Tão diferentes. Naquela formação tinham pessoas como você, Odênia, como você, Rafael, como eu, como você, Bárbara. E essas pessoas foram escolhidas por Jesus, com um propósito, porque Jesus conhecia cada uma delas. Amém? Depois da ceia, Jesus disse: é chegada a hora. E naquela noite, eles foram ao Monte das Oliveiras, a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani era um lugar onde eles machucavam, trituravam as oliveiras para dela extrair o azeite. Mas naquela noite, quem foi triturado, amassado, foi o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o leão da tribo de Judá. Espremido pelo medo, espremido pela dor, pela agonia, disse Jesus: o meu coração está angustiado até a morte. Ele estava em profunda agonia. Jesus naquele local, ele tirou um tempo, separou dos apóstolos por um tempo e foi orar. E dentro daquela oração ele se colocou diante de Deus, ele colocou o seu medo, porque naquele momento o Jesus homem, ele tinha uma antecipação do que viria ao seu encontro, que era a cruz do Calvário. E a Bíblia relata que
a agonia que Jesus teve não foi uma agonia comum, não foi um medo comum, mas uma agonia profunda. E as nossas glândulas de suor, as glândulas sudoríparas, elas têm uns vasos capilares bem fininhos, e a medicina diz que quando nós passamos por um sofrimento, um pânico extremo, uma agonia profunda, ao rompimento desses vasos, onde nós transpiramos sangue. Eu conheço profissionais da área de medicina com 40, 50 anos, que já testemunharam de nunca presenciar algo tão profundo. E Jesus, nessa noite, ele passou por esse momento e essa agonia. Em determinado momento, ele se coloca diante de Deus em oração e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não, querido, não foi assim. Uma pessoa que ora angustiada, ele deve ter falado: Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Assim que Jesus deve ter orado naquela noite. Ele já sabia o que o esperava. E ele diz: vamos. O traidor se aproxima. E nessa noite, ele foi preso e levado. E a vontade do Pai foi cumprida. O Getsêmani é um campo de batalha, onde enfrentamos no dia a dia a minha vontade contra a vontade de Deus em nossas vidas. No meu Getsêmani, todos os dias, eu tento introduzir aquilo que é vontade minha, do meu coração, da minha alma, e ela luta contra a vontade daquele que tem um melhor para mim. Quantas vezes, em oração, nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar? Quantas vezes nos decepcionamos com Deus, porque oramos e não recebemos aquilo que desejaríamos ter? Alguém já passou por isso? Sim ou não? Quantas pessoas já entraram aqui no seu Getsêmani? Quantas pessoas, quando fizeram a sua oração, concluíram-na como Jesus concluiu? Pai, se faça a tua vontade. Amém? Jesus foi levado à casa de Caifás, onde foi espancado, cuspido, maltratado e levado depois a Pilatos, onde novamente foi humilhado. Ele foi preterido por um bandido chamado Barrabás. Naquela noite, Pilatos não queria prender Jesus, e ele bolou um plano, disse: é Páscoa, e os judeus têm uma tradição onde no dia da Páscoa eles libertam um criminoso, e chamaram Barrabás, e colocaram Jesus e Barrabás, e o povo escolheu por Barrabás. Nem Pilatos, nem Barrabás entenderam o que estava acontecendo naquela noite. Jesus foi levado ao pretório romano,
onde lá era o local onde eles eram açoitados, chicoteados e preparados para o cumprimento da sua pena, que era a pena de crucificação. Os históricos relatam que Pilatos era um homem extremamente perverso. Já tinha acontecido de num único dia serem crucificados mais de 500 presos. E naquele dia era como se fosse feriado, porque só tiveram 3 presos para ser chicoteados e crucificados. Os soldados tiveram muito mais tempo para se dedicar a Jesus. E as chicotadas que algumas pessoas podem fazer ideia, não é a chicotada com chicotes de tira, mas as chibatas usadas pelos romanos eram chibatas de couro, onde na ponta desse couro tinha esferas de aço, pontas de ossos e ferro. Quando ele era chicoteado, gente, aquele chicote pegava na pele e a pele era arrancada. Quando ele era chicoteado, que não tinha mais pele, prendia aquelas esferas no músculo e era arrancado pedaços. E Jesus naquela noite foi tão massacrado, tão machucado, que ele já tinha ficado sem forças para fazer o percurso para onde seria crucificado. Entregam-lhe a cruz, e no percurso para o Gólgota, ele cai ao chão. E eles tinham uma forma de agir. Quando o criminoso caía com sua cruz, que não dava mais para levar, ali mesmo eles sacrificavam e matavam Bárbara. Só que eles não queriam que Jesus morresse rápido. Eles não queriam que fosse daquela forma. E encontraram um homem, Simão, o Cirineu, para carregar a cruz. Não foi bondade, gente. Eles queriam que Jesus morresse da forma que era pior, que era por asfixia. Chegaram lá, colocaram Jesus na posição, cravaram-lhe os cravos em suas mãos e levantaram a cruz. A posição que um homem na cruz ficava, muitas vezes, a parte dos braços mais alta, ele caía com o peso do corpo, e para respirar, ele fazia força, esticava o peito, puxava o ar, respirava, e com o peso do corpo ele caía novamente. E todas as vezes, para respirar, ele fazia a mesma coisa. Até que num determinado momento, a dor foi muito maior do que a necessidade de respirar. E Jesus morreu. Eu paro para imaginar na minha cabeça uma cena, como seria naquele momento. Os anjos no céu, vendo aquilo que acontecia naquele momento na terra. Sim, porque os céus existem, Deus existe, os anjos existem. A Bíblia diz que eram miríades e miríades de anjos. E eu não estou falando daqueles anjos bonitinhos tocando harpas, com seus arco e flecha de coraçãozinho, não, queridos. Eu estou falando
dos anjos do Senhor, anjos de guerra, o exército do Deus vivo, anjos com suas espadas de fogo, olhando para tudo que estava acontecendo lá embaixo, e eles olhavam para Miguel, como quem diz assim: agora, é agora, esperando a ordem para descer e vingar o Deus Altíssimo, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E Miguel, naquele momento, só olhavam para eles e diziam: espera. E ele olhava para Deus, e Deus não dava ordem. Jesus foi chibateado, e os anjos olhando: é agora. E Deus não dava ordem. Os pregos foram colocados na mão de Jesus, ele foi pregado. Os anjos olhavam e Deus não dava ordem. Aquela coroa de espinho, foi cravada na cabeça de Jesus, e Deus não deu a ordem. Jesus foi transpassado na cruz com uma lança, e Deus não deu a ordem. Deus não deu a ordem, Rafael, por sua causa. Não deu a ordem por sua causa, Bárbara. Se Deus tivesse dado aquela ordem, Deus tinha olhado há 2000 anos atrás, e hoje nós estaríamos caminhando para o inferno, escravo dos nossos pecados. Por isso, Deus não deu a ordem. Amém? O preço foi pago. O escrito de dívida havia sido perdoado. Foi rasgado e foi cravado na cruz. O preço foi pago. Se não houvesse cruz, estaríamos caminhando a uma eternidade longe da presença de Deus. Por isso, a ordem não veio. Foi por isso que Jesus morreu, por amor. Paulo, escrevendo a cartas aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: Deus prova o seu amor para conosco, de fato de haver Cristo morrido por nós, quando éramos pecadores. Amém? Jesus não morreu, queridos, pelos crentes. Jesus não morreu pelas pessoas bonzinhas. Jesus não morreu pelos justos. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus morreu pelos homossexuais. Jesus morreu pelos adúlteros. Jesus morreu pelos mentirosos. Jesus morreu pelaquele homem que o chicoteava. Jesus morreu pelaquele homem que cravou o cravo em suas mãos. Jesus morreu pelaquele homem que colocou aquela coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus morreu pelaquele homem que ultrapassou com a lança. Jesus morreu e fez por essas pessoas a sua última oração: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Os céus proclamam a glória de Deus, o mar a sua grandeza, o sol, o brilho anuncia o seu poder.
mas a cruz anuncia o seu amor. Amém? Quem está comigo? Amém? Amém. Se algum dia você estiver confuso, querido, se algum dia você estiver em dúvida sobre a grandeza, sobre o tamanho desse amor, não corra no seu banco, não vá olhar no seu extrato bancário, não vá procurar o seu médico. Se dirija a Jerusalém, na antiga porta de Damasco. Siga em direção ao Gólgota, e lá você encontrará uma cruz, no meio de duas outras. E imagina aquele homem se esforçando para respirar, querendo respirar, aonde a dor foi maior do que essa necessidade de respirar. E ali ele pronunciou suas últimas palavras: Pai, está consumado. O amor de Deus é algo impossível de ser compreendido em toda a sua plenitude. A Bíblia diz que Deus é amor, Ele é o próprio amor. Na verdade, por mais que apresentamos possíveis definições sobre o amor de Deus, apenas aqueles que experimentaram um dia e entendem, mesmo que de forma limitada ao nosso entendimento humano, poderá descrever a grandeza desse amor. É justamente por isso que o apóstolo João descreve dizendo que Deus é amor em 1 João 4,8. Logo, o amor de Deus é a parte integral do seu caráter, e por isso ele é insondável, incomparável, eterno, infinito, imutável, soberano e incondicional. Para refletir o amor de Deus, os escritores do Novo Testamento geralmente utilizam o termo grego ágape. Onde ele fala desse amor, esse termo indica um tipo de amor tão profundo que cuida, zela e corrige. E ele não se baseia por pré-condições. Isso significa que nada, absolutamente nada que possamos fazer poderá aumentar ou diminuir esse amor que Deus sente por nós. Amém? Nada do que você possa fazer, Eudênia, pode aumentar esse amor. Deus já te ama. Jesus morreu por você. Amém? O amor de Deus em nós. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado amplamente em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele nos foi dado em Romanos 5, versículo 5. Esse amor é tão forte que o apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu só queria mostrar para você que, independente do que você sinta, do que você tenha como intenção, ou faça algum pré-julgamento, questionamento do amor de Deus para você, eu quero provar para você, no pouco que a gente falou aqui, que tudo que Ele fez, tudo que Ele passou, todo o sofrimento que era para mim, para você, Ele levou para si, e esse preço já foi pago. Essa prova de amor já foi nos dada. Então não deixe o diabo roubar isso de você. Não se sinta, não questione, não duvide desse amor para com Deus. Lembra toda a vida que você questionar esse amor, lembra da cruz. Olha para a cruz. Agora, só uma dica: não tem mais ninguém nessa cruz, ela está vazia. Amém? Esse mesmo Deus que morreu por mim e por você, Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina para sempre. Amém?
conclusão, esse tão grande amor só tem sentido em nossas vidas quando nos tornarmos propagadores desse amor. Eu não posso reter um amor tão grande. Que amor é esse? Como que eu posso receber tudo isso de um Jesus tão maravilhoso e guardar e reter esse amor para mim? Se um dia Deus te alcançou, olha para trás e você vai ver que alguém, algum dia, pagou também um preço para você estar aqui hoje. Amém? 1 João 4, 7 ao 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que Deus possa abençoar vocês. Em nome de Jesus, amém.